Olá, boa noite. Que a paz de Cristo envolva seu coração, sua vida nesse dia, nessa quarta-feira. Dando continuidade à nossa caminhada no livro de Provérbios, ainda no capítulo 1, mas nossa terceira fala sobre Provérbios, levando em consideração o capítulo 1, do verso 20 ao verso 33. Essa é uma passagem que fala da sabedoria. E a sabedoria aqui é tratada como se fosse uma pessoa, como se fosse uma pessoa que pregasse a palavra, como um profeta, por exemplo. E de acordo com esses versos, a sabedoria clama a fim de que as pessoas possam ouvi-la. E ao que parece, conforme o texto bíblico, as pessoas não estão dando ouvidos à voz da sabedoria. E, de acordo com o texto, a sabedoria não clama no interior de uma casa, num templo religioso, numa sinagoga. A sabedoria clama nas ruas. A sabedoria clama na entrada, diz o verso 21, das portas e nas cidades. A sabedoria levanta sua voz, no verso 20, por exemplo, nas praças, nos lugares onde estão as pessoas, onde há um amontoado de pessoas. Mas as pessoas não estão dispostas a ouvir a sua voz. Mas existem três, eu vou chamar assim, inimigos da sabedoria, que são destacados aqui nesse texto. Três inimigos da sabedoria. Três tipos de pessoas que se constituem, de certa forma, inimigos da sabedoria. Quem são eles? O primeiro, no verso 22, o autor de Provérbios vai dizer e fazer menção do nécio. O nécio. Quem é o nécio? O que significa a palavra nécio? Às vezes nós encontramos a palavra nécio ligado ao sentido de insensato, ou de tolo, ou imprudente. Mas a ideia de nécio aqui trazida nesse texto é de alguém inexperiente, alguém imaturo, alguém que está na condição de aprendiz. Porém, ao contrário do que a expressão que diz nós somos eternos aprendizes e que traz uma conotação positiva e é verdadeira, porque temos sempre a aprender, a ideia do texto é que se trata de um tipo de aprendiz, de um tipo de pessoa inexperiente que quer perdurar na sua condição de inexperiente. Para que você entenda um pouco do que se trata, é o tipo de pessoa que quer ser ensinada o tempo todo, mas em nenhum momento está disposta a ensinar sequer aquilo que aprendeu. Está na condição de aprendiz como quem quer se isentar da responsabilidade que carrega sobre os ombros, aquele que se põe na condição agora de mestre, de quem vai ensinar. É quem quer eternamente receber, mas nunca dar. Essa expressão nécio faz menção, ou pode ser também entendida como aquele ou aquela que quer ocupar a condição de filho a vida toda, mas nunca assumir a posição de pai.
nunca assumir a condição de mãe, de ter que cuidar, de ter que se responsabilizar. Mas esse Nécio é alguém que quer que a sua vida perdure nessa condição de ter sempre alguém que responde por ele ou por ela, de modo que ele se isenta de suas responsabilidades e se isenta de qualquer comprometimento. Esse é o inimigo da sabedoria. Esse é inimigo da sabedoria. O Nécio é o eterno aprendiz no sentido negativo da palavra. É alguém que se põe a aprender continuamente, mas que não tem o intuito, o propósito de ensinar nada. A atitude de eterno aprendiz é justamente para se isentar do desafio de também ensinar. A segunda pessoa que é posta no texto como inimigo da sabedoria é o verso 22. Aqui nos fala do escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É aquele que zomba, que despreza a verdade, que vira as costas publicamente, que desdenha, que ridiculariza a verdade ou a palavra de sabedoria e faz isso publicamente, faz isso sem avermelhar o rosto, faz isso sem vergonha, sem nenhuma dificuldade, sem constrangimento algum. A terceira figura que é posta como inimigo da sabedoria é verso 22 ainda, é o louco ou os loucos. Então o primeiro é o Nécio, o segundo é o escarnecedor e o terceiro é o louco. O louco não se trata, evidentemente, de alguém que perdeu a sanidade mental, mas é alguém que, no sentido bíblico, o louco é o insensível. O louco é aquele que não é tocado pelas verdades espirituais. É aquele cujo coração é de pedra e não de carne. É alguém que perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade. É alguém que vive na estrada da quase que total indiferença. Indiferença. Uma das coisas que assustou a autora Hannah Arendt diante do julgamento de um sujeito chamado Adolf Eichmann, quando ele foi julgado por estar envolvido no transporte dos judeus para o caminho da execução, e no julgamento ele pareceu tão bom esposo, tão bom pai, e a sua alegação era que ele tão somente estava cumprindo ordens. O susto daqueles que ali estavam no julgamento, que acompanhavam e que tiveram acesso ao teor, né, desse julgamento, ao conteúdo, às palavras, é que esse homem, que muitos esperavam ser um monstro, ser diabólico, ser monstruoso, ser cruel, era alguém que demonstrava apenas indiferença, apenas insensibilidade. E isso aí trouxe um entendimento na cabeça de muitos, fez uma reviravolta na mente de muitas pessoas, a ponto de daí, por conta também desse episódio, surgir a expressão a banalidade do mal. A ideia de que o mal não vem vestido de tanta crueldade como a gente imagina, com um rosto monstruoso, com um requinte de crueldade,
que o mal não vem assim, não aparece assim, que o mal é mais comum do que nós imaginamos. E a figura de Adolf Eichmann mostra para mim e para você que o mal se mostra nas coisas mais comuns. E o que é comum, muito comum, e que não tem cara de crueldade, e que passa desapercebido diante dos nossos olhos todos os dias, é a indiferença, é a insensibilidade, que não tem cara de tanta maldade assim. É a insensibilidade. A ponto de a gente caminhar a vida cristã, como Provérbios aqui descreve, nos tornando loucos, insensíveis à palavra e insensíveis à dor e o sofrimento alheio. O apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 13, não foi à toa, porque se a nossa caminhada espiritual nos traz dons, nos traz conhecimento, nos traz capacidade de operar milagres, sinais e prodígios, se a nossa experiência espiritual nos leva a dizer aleluia, glória a Deus, nos emociona, nos faz chorar, nos faz realizar atividades religiosas, tudo isso pode ser nada se no meio de tudo isso o nosso coração não se sensibilizar e, nas palavras de Jesus, nós não vivermos a experiência da compaixão. Porque que vida espiritual é essa que segue indiferente à dor daquele que está diante dos nossos olhos ou daquela que está diante dos nossos olhos? Bom, nécio, escarnecedor e louco. Esses são os inimigos da sabedoria. E se porventura ouvir isso, eu e você nos identificamos com algum desses ou com todos esses, tem uma boa notícia. Jesus é a fonte de toda sabedoria. E ele veio aqui até para restaurar a amizade com aqueles que viveram uma vida de inimizade contra a verdadeira sabedoria. Por isso eu quero convidar você para orar nesse instante. Por mais que você se veja um inimigo da sabedoria, Jesus veio aqui para se encontrar até com aqueles e aquelas que caminhavam como seus inimigos. E ele veio aqui e amou até os seus inimigos. Por isso nós temos a liberdade para orar e falar com ele. Pai, nós queremos te bendizer por Jesus, teu Filho amado, porque ele é a fonte de toda sabedoria. E mesmo quando nós caminhamos na trajetória terrena como inimigos de toda sabedoria, nós podemos nos lembrar das palavras do Evangelho que nos deixam entender que Jesus veio aqui buscar até mesmo aqueles que eram inimigos da verdadeira sabedoria. E ele, que é a fonte, a expressão mais plena de toda a sabedoria divina, veio aqui ao nosso encontro, a fim de que nós fôssemos reconciliados com a verdadeira sabedoria. E que seja assim conosco, Senhor, que nós desfrutemos e aprendamos a cada dia a desfrutar da verdadeira sabedoria, que o nosso coração se converta em amigos da sabedoria. Faz assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa foi mais uma palavra baseada no livro de Provérbios e que Deus continue derramando sabedoria e sabor para a sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe.